Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa rural e eu não preciso nem dizer, né? O quanto é importante você estar acompanhando a gente mais uma vez, o programa rural que nesse ano de 2016 está completando 17 anos no ar. Nós estamos partindo já para as 2 décadas, não é possível, parece que foi ontem, não é mesmo? Bem, hoje você vai nos acompanhar num curso muito interessante que foi ministrado pelos instrutores e pesquisadores do Instituto Florestal de Assis para os técnicos do IBAMA, isso mesmo. E o que nós fizemos? Nós entramos no comboio com todos esses técnicos, saímos pela região, passando por Tarumã, alguma região de Florínia, algumas matas diferentes, de formação diferente, e que nós tivemos ali em loco algumas explicações, algumas aulas sobre a natureza. Enfim, eu não vou ficar falando muito mais não, senão eu vou tirar a sua curiosidade, não é mesmo? Tudo isso para você no nosso programa rural que está só começando. Vamos juntos? A região de Assis, oeste do estado de São Paulo, foi escolhida por possuir vários tipos de vegetação, servindo de laboratório vivo para as aulas. Participaram do curso servidores do IBAMA São Paulo, que irão atuar nas diferentes áreas das divisões técnicas de licenciamento e de fiscalização, de modo que fiquem aptos a emitir laudos, relatórios e pareceres de fiscalização que atendam às necessidades do órgão. A pesquisadora Giselda Durigan, do Instituto Florestal de Assis, São Paulo, foi uma das orientadoras do curso. Giselda, capacitação dos servidores do IBAMA para que eles possam executar da melhor maneira possível o trabalho deles, que é um trabalho muito difícil num país como o nosso. Essa aqui é a primeira parada. Por que essa primeira parada e por que esse curso tão importante? Bom, primeiro porque o curso é tão importante. Essa é uma crítica que a gente que trabalha na ciência vem fazendo há muito tempo, de que os profissionais que aplicam a legislação não têm o conhecimento que precisariam ter para poder interpretar a lei e aplicar corretamente. Então, eu acho que essa foi uma iniciativa fantástica do próprio IBAMA de proporcionar esse treinamento para esse pessoal. É um pessoal de alto escalão, um pessoal que decide mesmo nos processos. E eles já fizeram outro módulo deste mesmo curso na umbrófila densa na Serra do Mar. E eles precisam conhecer de perto os diferentes tipos de vegetação que o estado de São Paulo tem. Essa primeira parada, porque este fragmento, embora tão pequeno, tem só 3 hectares, é a amostra mais representativa de como era a Mata Atlântica nessa região antes do desmatamento, antes da ocupação agrícola. Esse pessoal está muito bem orientado e capacitado, e eles vão ter mais capacitação ainda para executar o trabalho deles, é isso? É a nossa expectativa, nosso esforço, eu e a Natália, que veio de São Paulo para dar essas aulas. Nossa intenção é que eles saiam daqui seguros na hora de opinar sobre uma classificação de um tipo de vegetação em algum processo, pedido de desmatamento, essas coisas. Bom, esse aqui é o primeiro tipo de vegetação, nossa região, uma região que tem observatório vivo, muito interessante, muito importante, de vários tipos de vegetação. Esse é o primeiro deles. Depois nós iremos visitar outros ainda. Quais seriam os outros? Isso, esse módulo compreende a floresta estacional semidecidual, que é esse tipo que nós estamos vendo aqui, a floresta estacional decidual, que é a mata que tem na Serra de Marília e Chaporã, que é uma floresta que perde todas as folhas na estação seca, o cerradão e a transição do cerradão para a floresta estacional, que é uma coisa muito difícil de diferenciar na prática, e além disso as florestas aluviais, que são as florestas que ocorrem só em beira de rio, onde tem alagamento mesmo. São 2 instrutores, 2 instrutoras, aliás, você e a Natália. A Natália está como convidada também. A Natália, nós duas fomos convidadas para oferecer o curso. A Natália é especialista em fitogeografia, conhece vegetação do Brasil inteiro, e eu trabalho bastante nessa região, então tenho mais intimidade com a vegetação dessa região. Nós temos quantos participantes? 20 aqui hoje, eu acho que são 22 no total. Tem 2 moças que não estão muito bem de saúde, ficaram na cidade hoje.
Esse curso é um curso mais prático ou tem teoria também? Ou, em se tratando desse grupo tão informado, não tem necessidade de tanta teoria? Eles já tiveram uma etapa com a parte teórica antes de partirem para essas expedições de campo. Então, agora, hoje e amanhã é um treinamento de aplicação do conhecimento na prática mesmo. Representando a Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Murilo Repli estava muito satisfeito com as etapas cumpridas na capacitação do grupo. Murilo, essa é mais uma das etapas de capacitação das pessoas do IBAMA para supervisionar, enfim, para poder emitir laudos. E vocês já vêm de certas etapas de preparação. Gostaria que você dissesse para a gente a importância desse pessoal estar todo capacitado cada vez mais para cumprir um papel tão importante num país de dimensões continentais como é o país, com tantas diferenças, enfim, na flora, na fauna. Bom, realmente essa já é uma final da etapa dessa preparação aqui desse curso de fisionomia. É muito importante porque nós, pela legislação, principalmente em relação à Mata Atlântica, nós temos que nos manifestar em relação a alguns desmatamentos. Então é importante que os técnicos nossos estejam seguros, né, na hora de identificar qual é o estágio, né, de uma floresta, de uma Mata Atlântica, e se ela é uma Mata Atlântica ombrófila, se é uma semidecidual, decidual. Então essa preparação, esse curso que a gente está tendo agora é muito importante para a segurança dos técnicos na hora de emitir uma manifestação. Nós temos técnicos aqui representando várias áreas no estado de São Paulo, é isso? Temos. Aqui nós temos o pessoal da Superintendência de São Paulo, temos pessoal de escritórios regionais de Ribeirão Preto, de Araçatuba, daqui de Assis, temos escritórios aqui também. E nas outras etapas nós tivemos pessoas de outros escritórios, né? A gente teve uma etapa no litoral, onde foi o pessoal dos escritórios de Caraguatatuba, de Santos, né? Cada um na sua área de atuação. Então nós temos pessoas com experiência e outros iniciando com esse tipo de trabalho, é isso? Temos pessoas que têm mais experiência nessa área aqui específica e tem outros que estão começando a fazer essa análise. Inclusive tem analistas mais antigos, né, do IBAMA, tem analistas que entraram em concursos mais recentes. Então está mesclado aqui essa turma. Para que as pessoas que estão nos assistindo agora e que são pessoas muito ligadas à educação ambiental e sabem da importância do papel do IBAMA no nosso país, quais as maiores dificuldades que vocês podem enfrentar nesse tipo de trabalho? Olha, acho que a maior dificuldade mesmo é você conseguir, em campo, observar e qualificar essa floresta de acordo com a legislação. É muito difícil você enquadrar o tipo de floresta dentro dos parâmetros da legislação. Esse é um trabalho muito difícil. A fiscalização não torna-se difícil também? Um país com tamanha extensão territorial, com fronteira seca tão grande assim? Com certeza, a fiscalização da área ambiental realmente é muito difícil, né? Aqui nos estados sul, sudeste, né, tem uma facilidade de locomoção e tudo mais, mas você pega a fronteira, áreas de Amazônia, legal, isso realmente fica muito difícil, né? E pelo número de pessoas também, né? Uma extensão tão grande e o número reduzido, é difícil de fazer uma fiscalização. Bem, gente, nós estamos com todo o grupo lá atrás, uma parte do grupo, aliás, já com a Giselda ali. Nós iremos partir dessa primeira área aqui para uma outra área agora, porque são áreas diferentes, módulos diferentes, onde a capacitação ela é importantíssima ter essa parte prática, não é isso? Exatamente, para você saber distinguir. Você vê que numa região pequena você tem diversos pedaços, né, diferentes. Aqui você tem uma Mata Atlântica de uma forma, ali a gente vai ver uma outra que é a área alagada, a área de beira de rio. Você tem uma área que já parte para cerrado. Então numa região pequena você vê que tem uma diversidade enorme, né? E nós vamos estar acompanhando vocês então. Não sei se a gente vai ter o mesmo pique de vocês, mas a gente vai tentar. Não, vamos lá, a gente está acompanhando aí, pode acompanhar com a gente a nossa programação, o nosso curso aí, é uma
é um prazer e é bom que todos saibam aí o nosso trabalho, conheçam bem o nosso trabalho e a dificuldade que a gente enfrenta aí para se capacitar. Muito bem, gente. Já viu o convite? Então, suba no carro e vem junto com a gente, tá? Vamos lá. No próximo bloco, vamos deixar a floresta estacional semidecidual e partir para outros pontos no médio vale do rio Paranapanema, onde os técnicos do IBAMA poderão vivenciar mudanças no meio ambiente através de diferentes fragmentos de florestas. Nosso programa rural volta já já para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. A região do Vale do Rio Paranapanema foi sede de um curso muito importante para técnicos e analistas ambientais do IBAMA. Esse curso foi promovido pelos pesquisadores do Instituto Florestal de Assis. Visitamos várias áreas de florestas chamadas de fragmentos, modificadas pela ação do homem. Cerca de 20 servidores do IBAMA participaram do curso. Percorremos no total cerca de 100 quilômetros e a nossa segunda parada foi um bosque preservado no centro da pequena cidade de Tarumã. Nós estamos na cidade de Tarumã, isso é um bosque na área urbana e toda a equipe, Giselda e a equipe dos
funcionários do IBAMA estão parados aqui. Vamos ver o que ela quer dizer, pessoal, nesse momento aqui, com a demonstração desse bosque, que é uma área muito interessante, central da cidade. Vamos lá. Aqui, gente, nós estamos dentro de Tarumã, que era um distrito de Assis até uns 15 anos atrás, e tornou-se município. E uma das coisas que aconteceram quando isso se tornou município, eles decidiram arrumar a cidade. Essas árvores que vocês estão vendo eram parte de um fragmento que sobrou dentro da cidade. Um fragmento tão degradado quanto os que a gente vai ver daqui a pouco, totalmente coberto de cipós, com muito colonião em volta, e eram esconderijos marginais, era um lugar que as pessoas jogavam lixo, de modo que este bairro era muito desvalorizado, e isso está praticamente no centro da cidade. Então o pessoal da prefeitura nos procurou pedindo ajuda para solucionar o problema. Então, junto com o pessoal do DPRN, na época, nós viemos até aqui para decidir o que fazer com esse fragmento. Então, o que nós pensamos, né? Qual foi a nossa diretriz? Um fragmento deste tamanho, no centro de uma cidade, não vai ter como prioridade preservar fauna, pelo menos fauna terrestre. Não tem nascente, não tem curso d'água, mas já sabíamos que tinha uma flora rica, perdida no meio daquele cipós, perdida no meio daquele colonião. Então nós raciocinamos que era possível preservar essa flora, preservar as aves que vivem nessa flora, os insetos que vivem nessa flora, e que, portanto, um manejo preservando isso e tornando essa área acessível à população era viável. E este foi o projeto, um projeto relativamente simples, em que foi feito controle de cipós, controle de superpopulações de espécies pioneiras como o capixingui, que tinha metade das árvores eram de capixingui, então a gente fez uma ralhação, e ainda foi feito um plantio de enriquecimento, porque, por exemplo, a cidade se chama Tarumã e não tinha mais nenhum tarumã aqui. Então nós plantamos alguns tarumãs aqui. Hoje, se a gente caminha aqui dentro, nós vamos encontrar peroba, pau-d'alho, uguatambu, amendoim, guaritá, saguaragi, uma série de espécies que já quase não existem nas florestas da região e que estão preservadas aqui. E por enquanto eles urbanizaram essa metade do bosque e aquela outra metade eles mantêm limpo para uma expansão futura. Então esta é uma solução que às vezes assusta num primeiro momento para quem tem que tomar a decisão, mas que hoje, olhando o resultado disso aqui, nós consideramos que foi um acerto. Então existe um bosque pronto, não custou nada praticamente para construir isso, e um bosque com espécies muito raras, que até a intimidade, a familiaridade da população com essas árvores aumenta à medida que eles têm acesso a isso que está aqui. Eliseu, você como responsável pelo escritório do IBAMA em Assis e hoje como aluno, aprendendo, ouvindo tantas informações importantes. Um curso de capacitação como esse faz o diferencial na hora do servidor do IBAMA cumprir o seu dever? Com certeza, na hora do licenciamento... Ser mais justo, inclusive. Ser mais justo e ter mais condições de fazer uma análise mais correta. Isso é muito importante para nós. Importante também você ter o contato com outros colegas, servidores do IBAMA de outros escritórios regionais, não é mesmo? Exatamente. O que nós estamos tendo aqui hoje, tá? Além de um curso, é uma troca de experiência muito grande. Tá? E isso é muito bom para que a gente possa trabalhar numa harmonia entre todos os escritórios, entre todos os técnicos. A partir do momento que a população tiver uma consciência da necessidade de preservar o meio ambiente, para preservar a própria vida, tá? Porque nós já sabemos perfeitamente que se você acabar totalmente com o meio ambiente, você vai acabar com a vida. Você torna um planeta um deserto. Então há uma necessidade de você preservar o meio ambiente para preservar a própria vida humana. Então a partir do momento que a população tiver essa consciência da necessidade de preservar o meio ambiente, tá? Então daí eles vão ver o nosso trabalho como um trabalho realmente necessário e importante nessa preservação da própria vida humana. Giselda, qual a importância desse bosque dentro de uma área urbana? É um bosque relativamente novo.
Ele é novo, mas ele tem a idade da Mata Atlântica, porque ele já existia aqui, era um fragmento abandonado, muito destruído pelo efeito de borda, destruído pela invasão de plantas exóticas e ocupado por cipós, e com o manejo ele se tornou um parque urbano com muito pouco gasto, com muito pouco esforço, foi manejado para isso, e hoje a gente tem aqui dentro da cidade de Tarumã uma coleção de espécies raras, ameaçadas de extinção, que são típicas da Mata Atlântica que existia nessa região. Então é uma oportunidade sem igual para as pessoas da cidade conviverem com a flora nativa dessa região. Eu acho que a gente só preserva aquilo que a gente conhece, a gente dá valor para aquilo que a gente conhece. Essa oportunidade certamente faz com que as pessoas valorizem muito mais as florestas que existiam daqui. Isso aqui é um exemplo que você passou para o pessoal do IBAMA, de que nós temos uma escola bem aqui do outro lado do quarteirão, ou seja, essa área, uma escola, educação ambiental, futuro. Sem dúvida. A oportunidade de trazer as crianças daqui a ali sem custo algum e proporcionar esse convívio com as árvores nativas é de extremo valor para que essas crianças cresçam mais conscientes da importância de se ter área verde dentro de uma cidade, dentro do país. O que o profissional sente, como você, que há anos atrás esteve aqui, viu essa área degradada, viu a importância dela, participou, né, do ressurgimento dessa área, e hoje nós estamos aqui já com muita diferença e já prestando um grande serviço às pessoas de uma maneira geral. O coração bate mais forte? Bate e dá uma sensação muito prazerosa de dever cumprido e de ter tomado uma decisão acertada, ousada na época, porque não existia nenhum exemplo semelhante, né, do que poderia ser feito. Então nós ousamos fazer uma coisa que poderia não dar certo, mas que a gente tem certeza de que deu certo e o nosso objetivo aqui foi atingido. Então é uma sensação realmente muito agradável de vitória. Saímos do bosque em área urbana de volta à zona rural, onde o desmatamento mais intensivo para a entrada da pecuária e da agricultura começou nas décadas de 40 e 50. A cada parada, uma análise completa da situação. A única diferença disso para qualquer outra coisa que a gente vai ver é que esta é secundária de verdade, é um processo de sucessão secundária, foi totalmente desmatado e houve uma regeneração desde o começo, com espécies que rebrotavam no pasto, com espécies que foram trazidas pelo vento, diferente daquelas matas degradadas que nós vimos um pouco e vamos continuar vendo nesse caminho. Mas esse histórico é importante, porque o que você está vendo hoje é cana, mas não era cana. Era pasto. Era pasto. Era pasto. Então era uma Mais matriz mais permeável. Era uma tinha paisagem fragmentos mais próximos? Porque ela aquele é o mais onde? próximo. É um fragmento natural que existe há muito tempo e tinha aquele da cidade que está um pouquinho mais distante. Então, na verdade, ela tinha um banco de sementes lá. Já. Não deveria ter banco de sementes. Ela tinha árvores isoladas, que eram os amendoins, as embiras de sapo, canafístula. No pasto. No pasto. Eram árvores isoladas no pasto. Isso. E ali tem um rio, né? Tem um rio aqui embaixo. Então virou uma mata ciliar. É uma mata ciliar. É óbvio que isso que aconteceu aqui não pode acontecer naturalmente em todos os lugares. Claro. Depende de uma condição de solo favorável, depende da fonte de sementes que não está distante e, obviamente, isso aqui não foi mais perturbado, não passou fogo, não houve mais pastoreio. Então, devagarinho a floresta foi se reconstruindo. Então, tem... Quanto tempo levou para chegar nesse estágio? Mais ou menos 30. 30 anos. É. Agora isso foi espontâneo ou deixaram assim por obrigação? Eles abandonaram porque não dava para cultivar. Então na época a lei nem falava em 30 metros, né? Eram 5 metros. E eles abandonaram e acabou ficando e agora serve como os 30 metros e até mais que isso. Né? A pesquisadora do Instituto Florestal fala dos animais que são colaboradores na preservação, manutenção e desenvolvimento das florestas. Morcego, passarinho principalmente. Isso a gente já sabe que para essa região, quando a gente faz plantio de restauração, aparece muita coisa que não foi plantada. E geralmente são espécies dispersas pelas aves ou pelos morcegos. Tá? São os principais dispersores. No programa rural de hoje estamos acompanhando as aulas práticas do curso de capacitação para técnicos do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que atuam nas áreas de divisão técnica, licenciamento e fiscalização.
O curso ocorreu nos fragmentos de matas na região oeste do estado de São Paulo. Voltamos em instantes para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. Nossa próxima parada é um pequeno fragmento degradado de floresta estacional semidecidual, localizada em área de terra fértil. Essas são as melhores terras do estado de São Paulo e, obviamente, se sobrou, a gente não sabe nem explicar por que sobrou. Esse fragmento, por exemplo, deve ter uns 3 hectares, mais ou menos, e poderia ter sido desmatado, cultivado, quando foi desmatado todo o resto, mas ele sobrou. Sobrou, mas não sobrou nenhuma árvore de uma madeira mais ou menos em pé. Então as árvores grandes foram todas cortadas. Ali atrás tinha um guaritá quebrado no meio, que é uma madeira dura. Aqui tem uma outra árvore quebrada no meio, que é feito de vendavais. Então, esses fragmentos isolados ficam expostos aos vendavais, eles ficam expostos ao excesso de luz, que facilita a proliferação dos cipós. Ali atrás, vocês devem ter visto o capim entrando. Não tem histórico de fogo nesses fragmentos. Mas também nem precisava, né? Já tem estrago. Será que já teve, né, Gi? Porque para ele chegar nessa Deve ter tido no passado, até porque a forma de ocupação dessa região era assim. Era retirada das madeiras nobres, fogo, depois capim,
e pastagem, né? Então, aqui muito desmatamento foi feito para o café. Aí eles desmatavam para plantar café, então usavam o fogo como forma de limpeza mesmo. Mas isso há 50, 60 anos, mais que isso até. Aquele fragmento que vocês viram na cidade estava melhor que esse, estava mais ou menos como aquele. E era aquela situação que a gente encontrou há 16 anos, quando nós fizemos aquela operação de manejo. Nossa, melhorou bastante, porque formou um Mas melhorou céu, muito, as árvores cresceram muito. Então o que a gente vê aqui, as árvores ficam quase que sufocadas pela quantidade de cipós que se forma em cima delas. Às vezes a gente não consegue nem saber qual é a espécie de árvore que está embaixo daquele emaranhado de cipó. Então se ela não tem exposição à luz, ela não floresce. Ou se floresce, floresce pouco. Não frutifica. Se frutifica, o agente dispersor não consegue nem achar o fruto para dispersar. Então todos os processos biológicos ficam comprometidos. Tem uma linha de pesquisadores que defendem a manutenção das lianas, porque oferecem alimentos para a fauna, para uma determinada fauna, numa época em que as árvores geralmente não oferecem, mas óbvio que quando chega nesse ponto está em desequilíbrio. Então, eu não sei do ponto de vista do trabalho de vocês, o que importa vocês entenderem que isto para mim não é um fragmento em sucessão secundária. É um fragmento que está em declínio. Ele tá perdendo estrutura, provavelmente está perdendo diversidade. Então, isso é um aspecto. Mas o outro aspecto é o seguinte, se a gente vai ou não autorizar fazer alguma coisa num fragmento como Certo. esse. Porque ainda que ele esteja em declínio, você pode indicar uma medida de manejo a ser feita futuramente para evitar o declínio do fragmento. Né? E o que vocês imaginam fazer como manejo numa situação dessa? Qual seria a recomendação? Bom, pelo que a gente ouviu aqui, um pouquinho eliminar a liana, fazer o controle como você mostrou, talvez fazer barreira de vento. Ela estava falando um pouquinho sobre o plantio de eucalipto, aquele abraço verde para fazer barreira de vento para evitar que as grandes quebrem, né? Às vezes até fazer plantio, manejo mesmo com plantio, Enriquecimento. E conexão. Sim. Conexão é importante. Então vocês lembram, a gente estava ali embaixo, a gente viu a mata ciliar, ali tem um córrego. Então você tem que fazer um desenho da paisagem de forma a conectar esses fragmentos que vocês estão vendo que estão isolados no meio da cana. Porque daí ele vai se regenerar. Entenderam? Então aqui tem que ser visto no contexto de ecologia da paisagem. Não pode avaliar somente fragmentos. Aí tem que olhar para o lado. E será que eles foram deixados como reserva legal da propriedade? Naquele tempo não existia essa fiscalização. Existia a lei desde 65. Né? Mas o desmatamento aqui foi muito anterior a 65. 65 isso tudo já era desse tamanho. Né? Nós vamos passar dentro de um fragmento grande que tem do outro lado lá, que tem 150 hectares, que acho que é o maior do município. E que está nessa situação também. Mas não existia a preocupação de preservar a reserva legal. Então quem tinha gado, às vezes tirava. Não existe, né? Então... às vezes tirava um palanque de cerca. O pessoal deixava antigamente como uma forma até de uma reserva de madeira para eles mesmos. E por que não na beira d'água? Na época que se dava doenças como malária, que era maleita que chamava, como febre tifoide, então eles eram até estimulados a desmatar a própria beira d'água. Então aí você vê uma grande parte de concentração dos nossos fragmentos no alto. E aí fica hoje totalmente desconectado. Tinha uma lei que mandava desmatar. A lei de Oswaldo Cruz. Isso. Então eles foram incentivados no passado a fazer isso. Hoje a gente faz o inverso. Nesse momento, eles estão tentando classificar esse pedaço de mata aqui de acordo com uma série de perguntas, uma série de itens que os fiscais, os funcionários do IBAMA sempre levam em consideração quando se deparam com áreas como essa. Então a discussão está sendo inflamada entre instrutores e servidores, enfim, está muito interessante. Mas isso é importante num curso como esse, porque você tem a prática, a teoria unida à prática, e através da discussão de várias pessoas que trabalham na área, eles podem ter um aumento no aprendizado, uma capacitação melhor, e é o que nós precisamos, com certeza. Amplitude moderada com predomínio de pequenos diâmetros. Epífitas aparecendo com maior número de indivíduos, né? Trepadeiras quando presentes são predominantemente lenhosas.
Murilo, só para que as pessoas tenham uma ideia do que vai ser feito agora, nós vamos entrar nessa mata, é isso? Nós vamos entrar um pouquinho aqui só, porque ela está muito fechada aqui, ela é uma mata que está bem degradada, né? Está bem mexida, então a gente não vai entrar muito, vai dar só um pouquinho para ver encaixar ela dentro daqueles parâmetros da legislação, ver se a gente consegue encaixar dentro de algum daqueles parâmetros. Com facão, com trado, com tudo? Com facão para poder, senão a gente não consegue nem entrar aqui, o trado para a gente ver o solo, né? E vamos tentar enquadrar lá. Nós vimos um dos participantes com aquela ficha em mãos, tal, analisando item por item. Aquilo é a legislação, aquilo é a resolução que classifica os estágios de inicial, médio e avançado. Então a gente vai tentar classificar dentro daqueles parâmetros. Observação por fora e dentro da mata. E dentro da mata, tem que ser, porque senão a gente não consegue colocar dentro daquelas classificações. Tem que entrar para poder fazer essa observação lá dentro. E a prática fortalecendo a teoria agora. Exatamente. Agora vem a prática para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, senão não tem como. Da melhor maneira possível. A gente vai acompanhar o pessoal, o Murilo, o pessoal, vamos lá, porque essa parte é importantíssima. E agora, Gisela? E agora eles estão escavando porque eles estão comparando a cor, a textura do solo entre os diferentes tipos de vegetação. Porque para essa região que nós estamos, o solo é um forte condicionador dos diferentes tipos de vegetação. Então aqui o que a gente tem é uma terra roxa de primeira, né? Que os agricultores de antigamente adorariam plantar café, que era o que eles plantavam naquela época. Qualquer coisa que se planta numa terra dessa dá, né? Em se plantando tudo dá. E hoje nós temos essa florestinha em cima. Então hoje a lei diz que, por melhor que seja essa terra, 20% dessa propriedade deveria ter floresta em cima, né? Então não existe mais. Esse município de Tarumã é um município que tem menos de 2% de cobertura florestal. Então teoricamente nós precisaríamos reflorestar mais 18%. E as florestas que sobraram, que é esse quase 2%, estão nessa condição lamentável que nós estamos vendo aqui. Poucas árvores sobreviveram, muito esparsas, são árvores já pioneiras, sem muito valor do ponto de vista de madeira, e que estão tendo uma dificuldade enorme, tanto para sobreviver quanto para se reproduzir, porque se cai a semente no meio desse emaranhado de cipó e nasce uma plantinha, ela tem muita dificuldade para crescer aqui no meio. Foi comentado também que muitas das áreas preservadas, elas ainda estão afastadas da água, né? Isso foi uma tendência natural. Sim. Ele levantou um fator importante, que era a questão do saneamento, né? A questão das doenças tropicais, da malária. Então houve uma campanha, diz que tinha lei para indicar o desmatamento das margens dos rios. E hoje, as margens dos rios são as primeiras áreas que a gente quer reflorestar. Tinha mais um fator que levou o desmatamento para as margens dos rios primeiro, que é o seguinte: as terras mais próximas dos rios são as mais férteis. Então a agricultura sempre é mais produtiva mais perto do rio. Está ficando mais difícil agora o pessoal conseguir ir lá. Está ficando difícil porque a terra argilosa é assim mesmo, é uma terra difícil de escavar. Eu não sei se a chuva já foi suficiente para molhar nessa profundidade que eles estão cavando ou se ele está dando na terra seca ali. Mas não é fácil não. Ô pessoal, isso aqui é uma aula de musculação também, viu? Disfarçada, tá? O que vocês estão achando aí, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui, com licença um pouquinho. Alguma moça se habilita nessa profundidade aí também, não? Nessa hora a gente é machista pra caramba. Deixa eles. Viva as diferenças. Eu acho que tá bom pra gente, do ponto de vista didático já tá bom, né? Se a gente fosse cavar para procurar água, a gente ia cavar uns, 15 metros talvez, para conseguir fazer um poço aí. Dá pra perceber que aqui tá um pouquinho mais escuro e aqui tá ficando num tom mais alaranjado, né? Então essa aqui ainda é a matéria orgânica que vocês têm na primeira camada do superficial do solo. E aí aqui assim, é pura argila, vocês veem que a estrada que tava no meio da cana já era cascalhada, então você imagina que na chuva, de fato, isso tem um problema sério por causa do excesso de argila e vai aumentando em profundidade. Aqui você já tem o solo bem estruturado, ó, e tá causando até espelhamento no estrado, entendeu? É uma terra super fértil, por isso que ela é utilizada para plantio. Era a época do café, agora é cana. Então, Estou curioso para saber quais anotações você está fazendo. O potencial
tudo que o pessoal está falando, estou anotando. E você tem aquela listagem também, essa aqui especial, né? Que são as normas, a legislação que você está... A legislação que a gente tem que aplicar, que é o objetivo do curso, né? A gente tentar entender o que tem de fisionomia para aplicar a legislação que existe hoje, né? Então eu estou com a legislação na mão para a gente ir lendo e aplicar. A prática. Exatamente, é o objetivo do curso. Essa parceria entre os técnicos do Instituto Florestal e do IBAMA, da região de Assis, é uma parceria muito importante, porque capacita essas pessoas que fiscalizam principalmente as matas, as nascentes, as matas ciliares da nossa região e que garantem certamente um futuro melhor para as gerações futuras, para aqueles que desejam um mundo melhor. Daqui a pouquinho tem muito mais para a gente aqui no Programa Rural. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788, Assis. A parceria entre pesquisadores do Instituto Florestal e técnicos do IBAMA pode até aprimorar a legislação ambiental. Já estou perguntando quais são as chances de reverem a legislação, tá? Vamos ver o que o pessoal está respondendo para ela.
que a gente para iniciar esse processo, porque nós aqui estamos exatamente aprendendo com vocês, que tem a prática e a pesquisa, a situação real e ver que às vezes não se encaixa na norma. Então, mas não é a função do IDOMA essa proposição das leis? Não, essa resolução CONAMA, o CONAMA é um conselho, como todo mundo sabe, ele é composto de diversas entidades, inclusive entidades civis, né? E o conselho que cria, tem várias câmaras técnicas que implementam essas normas aqui, é uma câmara técnica específica. O IBAMA faz parte, a gente pode ser motivador, né? A gente pode ser o motivador, mas certamente não vai, talvez não seja nem o mais forte, dependendo da câmara técnica em que está, né? Mas vocês sendo os instrumentos de aplicação da lei, vocês são os que mais sabem se ela funciona ou se ela não funciona. Então o processo de revisão... Sim, a gente pode propor, mas tem que ter um embasamento técnico-científico para isso, às vezes. Aí entram vocês, Mas né? eu acho que se vocês perceberem que a lei não funciona, a gente pode... fazer sim, propor alterações, considerando que na aplicação prática a gente não tem como fazer, não está funcionando. Exatamente. Uma das nossas funções é propor essas alterações, sim. Propor ao Ministério, aí eles têm que dar o andamento a essa discussão. A pesquisadora Natália Ivanauskas fala da importância do curso. Natália, o que eu achei interessante nessa parte lá dentro agora foi essa interatividade entre os técnicos e os pesquisadores, ou seja, essa união, essa discussão desses detalhes pode melhorar a legislação para todo mundo. A ideia é essa, na verdade o que a gente está tentando fazer é passar o conhecimento da academia para os técnicos que estão aplicando esse trabalho no campo. E essa troca de informação, porque na verdade quando a gente faz a legislação, a gente precisa ver se ela está funcionando. Então o que a gente está tentando fazer é vocês entenderem a legislação está sendo funcional, né? A gente está conseguindo interpretar a lei e utilizar a lei para classificar uma situação real no campo. Então é isso, a gente está tentando ver se funciona, se não funciona, quais as dificuldades e como é que a gente pode aprimorar. Você acredita que esse trabalho com a base científica, que é importante, está melhorando no nosso país? Porque só assim as coisas poderão caminhar, ainda mais na parte de legislação ambiental, que é tão complicado. É fundamental essa troca de conhecimento da academia com a sociedade e com os técnicos que estão utilizando tanto em fiscalização quanto em licenciamento. Conversar, trocar informação, trocar ideias e percebendo uma lacuna de conhecimento, a academia tem essa obrigação de tentar resolver o problema e auxiliar e colaborar. Quais são as dificuldades nesse momento? As dificuldades nesse momento é a gente conseguir entender e classificar o que sobrou de vegetação, né? Porque o que a gente tem hoje é uma situação de floresta bastante degradada, principalmente nessas áreas de solo mais férteis. E aí o problema é a gente, como é que resolve essa situação? Como é que classifica um fragmento? Ele está evoluindo, ele está se degradando cada vez mais e como é que a gente aplica uma legislação de forma a proteger o que sobrou? Né, e tentar reconectar, religar, para ver se em vez de involuir, ele passa a evoluir. Obrigado. Vamos tomar rumo da estrada de novo, né? O pessoal já está esperando a gente. O tempo está ficando meio estranho, né? Essa terra é terra argilosa. Se a gente não sair logo daqui antes que chova, eu acho que nem tatu de chuteira consegue sair daqui. Vamos lá, gente, acompanha. Vamos lá. No caminho de volta, encontramos áreas de culturas e pastagens com gado de corte, pastando até mesmo dentro do fragmento de mata. Retornamos à Floresta Estadual de Assis, onde os participantes do curso se reuniram para discutir a programação e os próximos passos. Aproveitamos para bater um papo com alguns técnicos. Wilson, terminado esse primeiro dia, a gente está de volta aqui nas instalações do Instituto Florestal em Assis, a Floresta Estadual. Um curso como esse passa assim, um objeto muito importante para você no seu dia a dia. É sempre importante, né? Porque quando a gente faz o concurso para entrar no IBAMA, a gente faz uma prova teórica apenas, né? Então a gente não tem esse lado prático. Então é nesses momentos, com contato com o pessoal da parte científica, que a gente adquire não só o lado prático, como um embasamento científico também. Para poder fazer uma interpretação que não é nua e crua da lei, né? Uma interpretação mais técnica. Inclusive essa troca de ideias com outros colegas também torna-se muito importante. Isso, é um momento que a gente tem, porque no nosso dia a dia a gente fica cada um isolado na sua salinha, no seu escritório. É um momento que a gente tem de sair para campo e discutir as coisas, né? Observar as coisas e discutir.
As pessoas que estão nos assistindo agora, para que elas tenham uma ideia do seu trabalho no dia a dia, como é que é? Meu trabalho é praticamente 50% do escritório, onde eu faço parte de burocracia, autorização, licenciamento, e 50% é de vistoria, é verificar o que existe no campo, se está dentro da legislação ambiental ou não. Então, essa daqui é mais uma das etapas desse curso. Vocês estiveram também no litoral do estado, é isso? Isso, a gente teve primeiro, a primeira semana foi de embasamento teórico, onde a gente estudou a legislação e teve embasamento técnico do pessoal. Depois teve a segunda etapa que foi de litoral, né, os ecossistemas litorâneos, e essa terceira de interior, para a gente poder cobrir todo o estado de São Paulo, referente à Mata Atlântica, né? Você acha que esse trabalho entre as pesquisadoras e vocês, técnicos, pode ser útil, inclusive para melhorar a legislação ambiental? Extremamente importante, inclusive a gente sente muita falta disso. É a primeira vez que eu estou tendo um curso assim, já tenho 8 anos de IBAMA, né? E a gente nunca teve esse contato direto. A gente lá no IBAMA trabalha friamente com a legislação, seja como ela for, esteja certa, esteja errada, a gente tem que fazer ela cumprir. E a gente não tem esse contato para ter um embasamento científico, né, com o pessoal que pode discutir a legislação e tentar mudá-la, melhorá-la, né? Tudo pode fluir de uma maneira muito mais positiva agora, então. A partir desses contatos, que tem que ser mais frequente, né? Onde é que você atua, Wilson? Eu atuo no licenciamento ambiental lá em São Paulo, na capital mesmo. Em todas as regiões do estado? Em todas as regiões do estado. Você já esteve aqui na região, já trabalhando, né? Ourinhos, essa região da estrada de rodagem, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. A estrada de rodagem da Transbrasiliana, a BR-153. Fazendo a liberação ambiental dela, é isso? Fazendo a vistoria para conseguir a licença prévia, né? Para a realização da obra. Esse curso, hoje é o primeiro dia aqui desse módulo, já aconteceram outros módulos, ele serve de subsídio muito importante para vocês nesse trabalho do dia a dia, no campo, em várias regiões, trabalhos diferentes, como esse, por exemplo, da liberação da estrada, não é não? Realmente, por causa que quando vai fazer que nem uma duplicação de uma rodovia, muitas vezes precisa ser suprimido a vegetação. Água também. E antes disso precisa analisar o meio biótico, né? Para ver se autoriza ou não a realização da obra, né? E esse trabalho com os pesquisadores, colocando essa prática para vocês também, os auxilia em muito no dia a dia. Ah, claro, auxilia em muito, né? Por causa que eles têm o conhecimento científico de anos e anos, né? Aí eles fazem eles simplificam o conteúdo para a gente entender, né, de uma forma mais simples, para a gente aplicar no dia a dia. E quanto mais vocês estão capacitados, maiores as chances de vocês aplicarem a lei de uma maneira mais justa. É isso mesmo? Essa é a grande preocupação de vocês? Correto. É isso mesmo. A gente quer aplicar a lei da maneira mais justa, de que forma que as pessoas também não entrem na justiça contra as nossas decisões, né? Que as pessoas entendam melhor esse trabalho de vocês, que é um trabalho que tem que ser rigoroso, afinal de contas vocês estão aplicando a lei, mas ao mesmo tempo tem uma série de fatores envolvidos, né? Ah, claro, as variáveis são inúmeras, né? Então tem que ser feito esse curso aqui para ficar bem cristalizado o conhecimento. Giseldo, um dia hoje muito proveitoso em termos de capacitação desse pessoal, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza de que eles amadurecem na medida em que eles botam o pé no campo e entram em contato com a realidade da vegetação que eles veem naqueles papéis, né? Nós estamos o tempo todo fazendo exercício com eles de traduzir aquilo que está no texto da lei para a prática. Então vocês devem ter visto durante as filmagens que eles têm muita dificuldade em enquadrar a vegetação que eles estão vendo na realidade, no campo, naquilo que está escrito, né? Esse é um desafio muito importante, e se é difícil para eles que estão nesse nível
que são pessoal de alto escalão mesmo do IBAMA. Imagina para quem está começando. Para quem está começando e leu nos livros a teoria, essa prática é um desafio tremendo. Então eu tenho certeza que eles saem daqui com muito mais segurança, né, de aplicação desse conhecimento, dessas coisas. E o dia eu acho que foi cansativo, mas produtivo sim. Vou fazer uma pergunta para você, com uma curiosidade minha. Muitos desses técnicos, eles não tiveram uma passagem de infância no campo, muitos são de capitais, quer dizer, dificuldade de ter essa vivência. E com o passar dos anos, a cada dia nós teremos mais dificuldades. As pessoas estão ficando muito urbanas, as gerações muito urbanas. Você acha que isso pode prejudicar a formação de técnicos assim, que tenham essa vivência, ou aumentar ainda mais o trabalho de vocês? Eu não tenho dúvida de que a vivência rural facilita tremendamente o trabalho. Então, a minha própria história de vida pessoal e de vida profissional me dá um diferencial, uma sensibilidade muito maior. Digamos que eu tenho o olhar muito mais treinado para lidar com essas questões, né? E com o êxodo rural. E com essas pessoas que estão fazendo esse curso, as pessoas que acabam passando nos concursos, fazendo boas universidades, na maioria são de cidades grandes. Então é óbvio que nós vamos ter profissionais cada vez menos preparados e por esta razão, este tipo de treinamento vai ser cada vez mais necessário. Eu estou muito feliz que eles tenham tomado a iniciativa de proporcionar para esses profissionais esse curso, coisa que não acontece regularmente. Então isso é um avanço de uma decisão de governo. A gente vem reivindicando isso há muito tempo e eu tenho visto o governo do estado de São Paulo procurar a gente com muito mais frequência e agora o IBAMA é federal, né? Então eu estou vendo esse estreitamento de relações entre a ciência e a prática, que é fundamental para a gente conseguir caminhar e de fato conseguir lidar com as questões ambientais com conhecimento de causa. Essa transferência de conhecimento, essa integração pode fazer toda a diferença para o que vai acontecer nos próximos anos. No dia seguinte, para fechar o curso, foram vistos 2 tipos de vegetação com áreas pequenas no interior, mas com grande importância ecológica. Na Serra de Echaporã, Marília, a floresta estacional decidual, onde por conta da superfície rasa do solo, muitas pedras, no período seco, as espécies perdem todas as folhas. Depois, com a chuva, rebrotam e ficam verdes. Essas florestas são muito importantes, pois fazem a contenção das encostas, evitando erosões. Na parte da tarde do segundo dia do curso, foram visitadas matas inundáveis, aluviais de beira de rio em Maracaí e as matas de brejo dentro do Instituto Florestal de Assis, com espécies raras e extremamente fundamentais na proteção dos recursos hídricos. Você pôde perceber que técnicos mais capacitados para fiscalizar significa que nós seremos muito mais justos também na hora de aplicar a legislação brasileira do meio ambiente. E isso é fundamental para proteger a todos. Parabéns, portanto, aos pesquisadores do Instituto Florestal de Assis e também aos técnicos que foram capacitados do IBAMA. Agora eu tenho certeza que o nosso produtor rural estará muito mais tranquilo, o produtor principalmente, né? Aqui na nossa região, que ele já tem uma consciência muito boa em relação à sustentabilidade e também à preservação do meio ambiente. Esperamos que mais cursos como esse possam acontecer, agindo de maneira interativa esses diferentes órgãos que trabalham para fiscalizar e capacitar em relação ao meio ambiente. O Programa Rural vai ficando por aqui. Para você, como sempre, um grande abraço. Até mais.